Mas agora vamos para umas notícias mais amplas. Censo 2022 começa em todo o país. Para quem não lembra, o censo ele foi adiado 2 vezes. Uma em decorrência da pandemia, pelo menos foi a desculpa, e outra em decorrência de Bolsonaro, né? Uma foi, você foi diagnosticado com pandemia, outra foi, você foi diagnosticado com Bolsonaro. Programado para acontecer em 2020, levantamento foi adiado por causa da pandemia de Covid-19 e em 21 sofreu novo adiamento por falta de orçamento. Falta de orçamento também leia-se corte de orçamento, tá, gente? Corte, tá? É corte. Os caras simplesmente impediram o censo de acontecer, porque se você não tem os dados, você não tem como confrontar... Ó os caras dando grau aqui. Você não tem como confrontar o governo com os dados. E a gente veria, com os dados adequados, como a qualidade de vida do brasileiro diminuiu vertiginosamente desde 2016. Isso seria evidente. Inclusive, escrevam o que eu tô falando. O censo vai revelar isso, tá? O censo vai revelar que a partir de 2015, no máximo, a qualidade de vida do brasileiro, segurança alimentar, acesso à educação e saúde, despenca. A população brasileira começou a ser recontada de forma detalhada nesta segunda-feira. Foi dado início à coleta domiciliar do censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quem trabalha no censo me fala uma coisa. A partir do momento que o censo é feito até ele ser publicado, quanto tempo demora? Demora muito, demora pouco? Vocês acham que sai até a eleição? Vocês acham que faz diferença? O que vocês acham? 1 ano? 2 anos? Não, então já era. Até o início de novembro, mais de 183 mil recenseadores devidamente identificados estarão nas ruas de todos os 5.570 municípios brasileiros. A missão deles é entrevistar um morador de cada domicílio do país. Ao todo, segundo o IBGE, eles visitaram 89 milhões de endereços, sendo residências cerca de 75 milhões. Não deixaremos ninguém para trás, mas para isso contamos muito com o apoio da cidadã e do cidadão brasileiros, declarou o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto, que pediu aos para que recebam o IBGE em suas casas. Pediu aos. A última contagem da população brasileira foi realizada entre agosto e novembro de 2010. Nós estamos há 12 anos sem informações precisas a respeito da população brasileira. Naquele ano, os brasileiros formavam um contingente de quase 191 milhões de pessoas. As projeções do IBGE sugerem que esse número aumentou cerca de 13% nos últimos 12 anos, elevando para 215 milhões o número de habitantes no Brasil. Então é isso, teremos o censo, pelo que vocês falaram aí, não até isso influenciar as eleições, que é justamente o que o Jair Bolsonaro queria. Gente, se vocês não lembram, em 2020, a desculpa da pandemia era verossímil, né? Fazer um censo no meio da pandemia, principalmente antes das vacinas, é verossímil, tá? Você não fazer é verossímil, só que a questão é, em 2021, quando nós já tínhamos vacina, o censo foi adiado porque o governo cortou 96% do orçamento de pessoal. 96%. Eu achei até ofensivo não ser 100%. O que eles esperavam, deixando 4% do orçamento? Vocês viram o tamanho do empreendimento aqui, né? Então, assim, o censo foi boicotado em 2021. Boicotado. Sem informação não tem política pública. Sem informação não tem como você confrontar o governo com a informação. É sabotagem. E assim, vamos falar, né? Vocês consideram isso censura? Você se sente livre num país que boicota o próprio censo? Afinal de contas, né? Os países comunistas censuram a população, não é? Os países comunistas são literalmente 1984. Se o Bolsonaro pudesse, ele não fazia o censo nunca. Alegar farsa do censo, mas não tem a menor dúvida que ele vai alegar farsa no censo. Não tem a menor... Se ele tivesse um segundo mandato, a gente espera que não, mas se ele tivesse um segundo mandato, não tem a menor dúvida. Ele nega dado sempre. Ele sempre fala que dado que confronta a verdade dele, a versão dele, é falso. Ele sempre faz isso. Isso é, sem meme, é meio literalmente 1984, na real, assim. 100 anos de sigilo no censo, pois é. Pois é, exato, concordo com você. A justificativa é verossímil, mas o governo nunca se preocupou em conter a pandemia. O cara fecha o INPE e mete um Starlink, é. Foda demais, né? Bolsonaro é foda. Junto com o Arthur Lira, que também é foda. Ele é o próprio censo, é. Ele falou que a estatística dele é as ruas, as praias, as praças. Essa é a estatística dele. Porque vocês sabem, né, gente, que se eu não vi, não existe, né? Eu nunca vi uma toranja. Eu falei pra vocês esses dias. Eu nunca vi uma toranja. Isso pra mim é a prova de que toranjas não existem. Toda toranja que eu vejo, na verdade, é uma laranja aumentada e trocada a cor. No Photoshop. Porque eu nunca vi, então não existe. Eu não conheço ninguém que vota na Simone Tebet, então a Simone Tebet não existe.
Que é uma toranja? Exatamente. A sua pergunta é a prova empírica e material de que toranjas não existem. Eu nunca vi nota de 200 também. E aí, continuando com o censo, né? Só pra terminar esse bloco, censo mostra que 3.759 menores vivem nas ruas da cidade de São Paulo. 3.759. Não, provavelmente essa informação não é desse censo. Provavelmente é de um censo da cidade, em São Paulo. Gente, sabe quantas crianças deveriam morar na rua? Nenhuma. Nenhuma. Se uma criança mora na rua, tá errado. Absolutamente errado. Se uma, tá? Uma. Em 2007, era praticamente metade disso, o que ainda é inaceitável. A maioria passa parte do dia pedindo esmolas ou trabalhando, o que a pesquisa classifica de trajetórias de risco. A população de crianças e adolescentes em situação de rua na maior cidade brasileira dobrou nos últimos 15 anos. 2 irmãos de 13 e 9 anos moraram 5 semanas nas ruas até irem para um abrigo. Nessa quinta-feira, foram visitar a mãe, que está presa. Na volta, escaparam da educadora que os acompanhava, mas se arrependeram da fuga e pediram para voltar e ter onde dormir e conseguiram. Como é ficar na rua? É ruim. Por quê? Porque os outros podem te sequestrar, levar para algum lugar ruim. Um novo censo, feito em São Paulo, mostra que há 3.759 menores nas ruas da cidade. Em 2007, era praticamente metade disso. A prefeitura diz que mudou a metodologia de contagem, mas reconhece o agravamento da situação. A pandemia, a crise econômica, os cortes do governo federal nos programas sociais. Enfim, é uma situação em que vários fatores vão corroborando para esse aumento de crianças que a gente percebe. Tudo isso junto, sem dúvida nenhuma, contribui para esse aumento significativo, que precisa ser compreendido, diagnosticado e enfrentado com prioridade, que é o que a gente está fazendo. Não parece, tá? Não parece que é o que estão fazendo. A grande maioria das crianças e adolescentes passa parte do dia pedindo esmolas ou trabalhando. É o que o censo classifica de trajetórias de risco. Quase 11% dormem nas ruas e 16% passam a noite em abrigos. Depois do resultado do censo, as assistentes sociais mudaram o tipo de abordagem. Usando um tapete e alguns brinquedos, a educadora consegue puxar conversa. Núbia diz que, em menos de um mês, já conseguiu levar 10 crianças que moravam embaixo do vão livre do MASP para um abrigo. O tempo que você está com ele é um tempo de qualidade para ele. É uma construção de vínculo. E nós trabalhamos em cima da construção de vínculo. Eles vão entender que essa não é a única opção que eles têm, ficar na rua, e que existe um serviço especializado que está ali para auxiliar eles. Além de todos os perigos que a rua oferece, como o acesso a drogas, por exemplo, existe outro menos visível, mas com consequências graves a médio e longo prazo. Os especialistas em saúde dizem que essas crianças são extremamente vulneráveis à desnutrição, o que reduz a expectativa de vida e compromete a saúde física e mental da idade adulta. Na moral, você tá me tirando, né? Como é que você olha pra uma criança de rua e pensa, o primeiro risco que ele corre é acesso a drogas? Vai se fuder, velho. A última coisa que eu penso é que essa criança vai ter acesso a drogas. Isso é o final, é o último aspecto, mano. O primeiro é o risco de morrer. De frio. Puta que pariu, né, velho? Nossa senhora, mano. Nossa, é ruim porque a criança fica na rua e ela fica sendo vulnerável a drogas. Ela vai tomar no seu cu, mano. Droga é ruim, é? Nossa, droga é ruim. Se não tivesse acesso à droga, nossa, não seria tão ruim, né? Essas crianças têm um alto risco para, no futuro, ter alterações de doenças mentais, desde leves níveis de ansiedade até altos níveis de depressão. O Estatuto da Criança e Adolescente diz que o Estado tem que prover essas crianças de uma boa nutrição, de vacinação, de acolhimento para o seu crescimento e desenvolvimento. E elas não estão recebendo, afirma o presidente do Departamento de Pediatria da SBP, Tadeu Fernandes. O Ministério da Cidadania declarou que ampliou o alcance das políticas socioassistenciais e que só na capital paulista há mais de 650 mil famílias beneficiadas por programas sociais. A gente não precisa de mais programas sociais, tá, gente? Não tô dizendo que os programas sociais não fazem um trabalho importante, essencial e urgente. O que eu tô dizendo é, enquanto nós tivermos no capitalismo, principalmente um capitalismo de periferia, não tem programa social que vá sanar o problema da população em situação de rua, principalmente crianças, tá? Tá bom? E Cuba, que é um país pobre, embargado, fudido, uma ilha na cara do maior império do mundo, não tem população de rua, não tem nenhuma criança morando na rua, o que prova que isso é só uma questão de demanda. Não ter gente na rua é só questão de querer, não é questão de poder, tá? É que isso não interessa ao nosso sistema. Isso não é interessante, não é relevante.